Então, vamos continuar. Primeira parte, nós fechamos, né? Essa divisão entre fonte material e fonte direta e fonte indireta. E agora nós vamos continuar, né, nas classificações. E vamos lá para outras classificações das fontes do direito. Quais são essas outras classificações? Classificações essas muito importantes, e eu diria tão importantes quanto as anteriores. Primeira classificação, primeira forma de classificação que nós temos é a chamada fonte material ou fontes materiais do direito. Fonte material também pode ser chamada de fonte real. Então, você vai encontrar a nomenclatura fonte material ou fonte real. Qual é a fonte material ou fonte real do direito? Aqui nós estamos falando do que fomenta, fundamenta a produção da regra, a produção da norma. E a fonte material, caso você queira fazer essa associação, né, e essa, inclusive, anotação, ela tem relação com as escolas da formação do pensamento jurídico. Porque a fonte material, como o elemento que produz a norma, né, que fomenta a criação da norma, ela pode ser um aspecto histórico, pode ser um aspecto social, pode ser um aspecto cultural, pode ser a compreensão de que o direito se estabelece naturalmente na cabeça das pessoas e na sociedade, por regras pré-estabelecidas. Então, é a maneira como o direito vai acontecendo, né? Sobre o que fundamenta o direito. Normalmente, quando nós pensamos em fontes materiais do direito, elas estão relacionadas, pensando na nossa realidade jurídica, em fatos sociais. E quando eu falo fato social, eu estou me referindo à nossa conversa sobre teoria tridimensional do direito. Então, eu tenho um fato, sobre este fato eu atribuí um valor e, como consequência, eu produzi a norma, né? Então, aquela ideia básica, né, que a gente conversa, lembre-se, um exemplo que a gente pode falar sobre fonte material que demonstra a chamada teoria tridimensional do direito. Os mais velhos se lembrarão, mais uma vez, né? Eu já estou nessa época de idade, a gente vai lembrando só de exemplo mais antigo. A situação do assassinato da Daniela Pérez. Então, nós tivemos uma lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos, ela foi produzida, se eu não estou enganado, em 1990. Salvo engano, foi em 90. Por que se criou a lei de crimes hediondos? Porque se entendeu em um determinado momento que haviam crimes que deveriam ser punidos com um pouco mais de severidade, que alguns crimes deveriam ser um pouco mais, deveria ter uma pena mais pesada, nem só uma pena mais pesada, mas um tratamento mais pesado. E aí a pessoa progride de regime de uma forma mais lenta, tem várias restrições, tinha-se na época, né? E aí a lei de crimes hediondos, ela diz expressamente e taxativamente quais são os crimes considerados hediondos, que vão ter esse tratamento específico, especial, né, diferenciado. E aí, acontece que em 1992, a filha da Glória Pérez, né, a autora de novela, estava fazendo uma novela na Globo, vinha em uma carreira muito interessante, se chamava Daniela Pérez, e ela fazia uma novela chamada de Corpo Dourado, uma coisa assim, e ela tinha um par romântico que era o Guilherme de Pádua. E houve uma situação entre eles e ele assassina ela com algumas tesouradas. Acho que foram mais de 10 tesouradas, não me lembro exatamente ao certo. Ela sai do Projac, ele vai atrás dela, ele e a sua companheira da época, Paula Tomás, interceptam ela, levam ela para o matagal e ela é morta a tesouradas. Isso gerou uma comoção muito grande, principalmente porque a Glória Pérez tinha uma grande visibilidade, a Globo, na época, tinha uma hegemonia muito maior do que tem hoje, quando se pensa em canal de televisão. E aí a Glória Pérez começou a fazer uma divulgação, né? Como se fosse uma fala, um discurso, né? Uma campanha, para que homicídio qualificado fosse considerado crime hediondo e, como consequência, tivesse um tratamento mais severo, porque na época não era. E depois nós tivemos o reconhecimento, homicídio qualificado se tornou crime hediondo. O que é isso? Isso é uma forma do direito acontecer. E ela aconteceu como? Qual é a fonte material nesse caso? Um fato social. Nós tivemos um acontecimento na sociedade, um acontecimento que foi valorado, né, que foi interpretado e, como consequência, se mudou a norma.
Talvez, se nós não tivéssemos tido um caso de repercussão tão grande como esse, o homicídio qualificado não teria se tornado crime hediondo nesse momento. Talvez pudesse ter se tornado depois. Nós tivemos outros crimes graves de homicídio depois, né? Mas talvez não teria acontecido isso nessa época, né? Talvez tivesse demorado mais para isso acontecer. Então, fatos sociais, as circunstâncias que acontecem na sociedade, né, os eventos, eles são instrumentos que produzem a norma jurídica ou que é, incentivam, né, fundamentam, ah, direcionam a produção da norma jurídica. Isso é inegável. Assim como questões históricas também fazem isso. Então, determinados acontecimentos históricos vão conduzir a forma como as normas jurídicas vão se produzir. O exemplo eu comentei com vocês no nosso bloco anterior, né, sobre o benefício emergencial, falando do princípio da igualdade. Mas por que ele surgiu? Porque nós tivemos um acontecimento de âmbito mundial, uma grande crise global, um problema de saúde generalizado e que inegavelmente atingiu a economia, impediu as pessoas de trabalhar, por exemplo, né? Impediu as pessoas de realizar algumas coisas muito simples e reduziu a capacidade financeira das pessoas. Então, essa realidade histórica, né, social, momentânea, fez com que fosse necessário a criação de uma lei específica para dar um benefício para as pessoas. Então, esses elementos históricos, culturais, sociais são fontes materiais do direito, né, ou fontes reais. Então, é a demonstração da força criadora do direito, né, do porquê que a norma precisa ser criada, qual é o seu motivo, qual é a sua razão, qual é a sua base, né? Isso é fonte material. Qual o conteúdo material, o acontecimento material que faz com que seja necessária a produção da norma. Isso é fonte material. Aí a outra classificação, que é chamada fonte formal. E aqui uma dica para você. Fonte formal, como o próprio nome diz, ela está relacionada à forma. O que é forma? Forma no direito tem relação com formalidade. Então, fonte formal é a maneira como a regra ela acontece, né? Como ela se expressa. Então, as fontes formais é como que essa norma ela surge no âmbito social. E aí nós temos dois tipos de fontes formais. As fontes formais podem ser estatais ou podem ser não estatais. E isso é muito simples, porque fonte formal estatal é quando o Estado produz a norma, produz a fonte do direito, né? E fonte formal não estatal é quando a regra, a norma jurídica não é produzida pelo Estado. É produzida, por exemplo, pelas pessoas. E quais são os exemplos de fontes formais estatais? Exemplo mais óbvio, a lei. A lei é a criação estatal, não existe lei fora do âmbito estatal. Lei, fonte formal, estatal. Outro exemplo, toda manifestação do judiciário. Manifestação do judiciário é estatal. Por quê? Porque aqui nós precisamos lembrar do artigo 2º da Constituição, de que nós temos um poder soberano dividido em três: executivo, legislativo e judiciário, independentes e harmônicos entre si. Então, essas três esferas do poder soberano representam o Estado. Então, tudo que o judiciário fizer é uma forma de manifestação do Estado. Então, jurisprudência é fonte formal estatal, porque é produto do Estado. Súmula, fonte formal estatal, porque é produto do judiciário, consequentemente produto do Estado. Certo? Então, tudo que o Estado produzir, nós vamos chamar de fonte formal estatal. Agora, se o Estado não produzir, mas de alguma maneira estabelecer uma regra de conduta, de comportamento, a gente vai chamar de fonte não estatal, porque não é produzida pelo Estado. Exemplo, doutrina. Não é o Estado que faz a doutrina. Outro exemplo, costume, convenção social, fonte formal não estatal. A, a, a regra do condomínio do prédio que você mora, fonte formal não estatal. E também os negócios jurídicos. Quando a gente pensa em negócios jurídicos, são as transações, né? Os negócios realizados entre as pessoas, como os contratos, por exemplo. Né? Uma compra e venda, ela é regida pelas regras previstas no próprio contrato. Uma doação, uma locação, tudo negócio jurídico. Os negócios realizados pelas pessoas na sua vida civil,
na sua vida prática. Tudo é fonte do direito. Você vai estudar em direito contratual, um princípio, uma regra que se chama pacta sunt servanda. O que significa pacta sunt servanda? O contrato faz lei entre as partes. A ideia é essa, que aquilo que está previsto no contrato precisa ser cumprido. Tem um ditado popular que fala que o combinado não sai caro, né? A ideia do combinado não sai caro é exatamente essa ideia, de que aquilo que foi acordado, que foi contratado, ajustado, tem que ser cumprido, tem que ser respeitado. Bom, fazendo essa distinção entre fonte material e fonte formal, vamos entender algumas dessas fontes de uma forma um pouco mais específica. Primeiro, lei. Lei é fonte do direito por excelência. É a principal fonte do direito, sem sombra de dúvida, o nosso principal elemento a ser analisado quando nós pensamos, né? Só que a lei, ela tem algumas acepções, algumas formas de analisarmos a lei. Isso está também colocado no seu material. Nós temos 3 acepções da lei enquanto fonte do direito. A lei, ela pode ser utilizada, e quando eu falo lei, a palavra lei, o termo lei, né, ele pode ser utilizado na acepção ou no sentido amplíssimo, no sentido amplo ou no sentido estrito, técnico ou restrito. Sentido amplíssimo. No sentido amplíssimo, lei é sinônimo de norma jurídica. Então, qualquer norma jurídica, seja ela escrita ou não escrita, inclusive costume, pode ser chamado de lei no sentido amplíssimo. Então, aqui, partindo do sentido amplíssimo, tudo que estabelece uma regra de comportamento eu poderia chamar de lei. Convenção social, costume, jurisprudência, súmula, tudo eu poderia chamar de lei. Nós não aplicamos isso, claro, né? A gente tem um sentido de lei um pouco mais delimitado, né? O que é lei na acepção ampla? Na acepção ampla, lei é norma jurídica escrita. Então, já temos uma diferença. Na acepção amplíssima, lei, todas as normas jurídicas. Na acepção ampla, lei é só a norma jurídica escrita. Então, eu tirei daqui costume, tirei daqui costume, se formos para pensar. Porque jurisprudência é escrito, súmula é escrito, convenção social é escrito. E aí, tirando aquilo que não é escrito como costume, tudo seria lei. Também não fazemos esse tipo de aplicação. E nós temos, por fim, a acepção estrita, ou também técnica ou restrita. 3 formas de chamar a última acepção. O que é a acepção estrita? Lei é somente a norma jurídica elaborada pelo legislativo. Então, eu chamo de lei a norma jurídica produzida pelo Poder Legislativo. Essa é a ideia mais acertada quando nós pensamos em lei, né? Quando nós utilizamos a palavra lei, juridicamente falando, ela normalmente se relaciona à lei em sentido estrito. Lei em sentido técnico. Lei é aquilo que o legislativo produz, ok? Claro que nós temos exceções, como tudo no direito. Vocês vão estudar, em constitucional, uma modalidade de lei chamada lei delegada. A lei delegada é uma situação em que o legislativo autoriza que o executivo faça a lei. Ou também medida provisória. Medida provisória é uma lei produzida pelo executivo. O atual governo tem feito várias medidas provisórias nesse momento. Direito é assim, nós temos regras e temos exceções. Ela não deixa de ser estrita ou técnica pelo fato de excepcionalmente ser produzida por outro poder. Nós estamos falando de regra e exceção. No sentido técnico, lei é, de maneira geral, aquilo que o legislativo produz, mas isso não significa que excepcionalmente eu possa ter outro poder fazendo isso, que é o que a gente faz, que é o que acontece no nosso sistema jurídico. Beleza? Próximo tipo, né, de fonte do direito que a gente precisa estudar, porque é muito importante. Os costumes. Costume é uma regra de conduta criada por uma determinada sociedade. E a ideia é que os costumes eles surgem espontaneamente pela consciência comum de um povo. Claro que você lê que o costume surge espontaneamente na consciência comum das pessoas. Sinceramente, pessoal, isso não deixa de ser um pouco bobo, né? Meio besta. Porque espontaneamente parece que é uma coisa mágica. Uma pessoa simplesmente acordou e, nossa, inventei um costume novo, vou começar a fazer as pessoas aderirem a ele. Não é assim que funciona. Normalmente os costumes, eles têm raiz
em algum elemento histórico, em alguma justificação, em alguma questão antropológica e tal. Eles não surgem do nada. As pessoas... E aí depois a adesão vai acontecendo espontaneamente, né? As pessoas concordando ou não. Para ser um costume, norma jurídica, ele precisa ser um costume aceito, né? Pela sociedade. Não tem o costume, que é o costume de uma única pessoa produzindo efeitos jurídicos. Não. O costume, para ser fonte do direito, tem que ser uma regra de conduta aceita e aderida, né, por aquela coletividade, por aquela sociedade. Isso é muito importante. Bom, o que nós temos que entender? Que o costume tem 3 espécies. E a gente vai falar sobre cada uma delas. Nós temos os costumes secundum legem, ou segundo a lei. Temos os costumes praeter legem, e os praeter legem são os costumes aplicados supletivamente à lei, e temos os costumes contra legem, que são os costumes contrários à lei. Então, quando nós pensamos na identificação dos costumes, existem 3 tipos de costumes. Os costumes segundo a lei, ou de acordo com a lei, os costumes aplicados supletivamente à lei e os costumes contrários à lei. Tá, e como que eles vão funcionar? Vamos pegar alguns exemplos práticos que a nossa legislação nos apresenta. Se você está com o código, né? Se você não estiver, não tem problema. Você vai anotar o artigo 596 do Código Civil. Vou colocar aqui no chat. Artigo 596 do Código Civil. O artigo 596 é um exemplo de costume segundo a lei. Então, o artigo 596 do Código Civil é um exemplo de costume segundo a lei. O que é costume segundo a lei, para que você entenda? É quando a lei prevê a aplicação do costume. É quando a própria lei diz quando é possível usar o costume. Então, costume segundo a lei é quando a lei permite, autoriza, diz que é possível usar o costume. E é isso que a gente vê no artigo 596. Vou dar uma lida para você, lá do artigo 596, 596 do Código Civil. Olha o que ele fala. Não tendo estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento e retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Nós vamos ver algumas situações em que a própria legislação diz que é possível usar o costume. O artigo 596, ele é um artigo que trata do contrato da prestação de serviço. Um contrato de prestação de serviço, quando eu contrato alguém para realizar um serviço para mim. E qual que é a ideia aqui por detrás disso, né? Vamos imaginar que foi contratado um serviço para ser prestado e não foi estipulado o valor a ser pago entre as partes. E aí, depois do serviço ter sido estipulado, não se estabeleceu um valor, as partes não estão concordando com o valor a ser pago. Elas vão ao judiciário e o juiz vai verificar, bom, aonde o serviço foi prestado? Qual é o costume da região? O costume é pagar tanto? E aí vai se aplicar o costume. Isso é costume segundo a lei. Eu tive um caso que eu participei em que isso aconteceu, em que o indivíduo contratou um rapaz que tinha uma colheitadeira. E essa colheitadeira ela era usada para realizar a colheita da soja. E eles, supostamente, houve contratação do valor, mas foi verbal, eles não tinham prova do valor. E aí, um dizia que era para pagar tantos reais por saca de soja, e outros diziam que era para pagar tantos reais. Aí não chegavam num acordo. E aí tinha toda uma discussão se envolvia o diesel ou se não envolvia o diesel, enfim, toda uma situação. Como não tinha como provar qual foi o valor estabelecido entre eles, porque foi tudo de boca e não tinha testemunha, o que foi aplicado? O costume. Era uma prestação de serviço. Qual foi a verificação? Bom, aqui na nossa região, quando se faz uma contratação de alguém para colher, a pessoa indo com a colheitadeira, quanto que ela cobra? O costume da região é cobrar X, é isso que vai ser pago. Se você tinha combinado pagar menos, o problema é seu que não se precaveu e não fez isso por escrito. Vai ter que pagar mais. Então isso é possível. Nós temos várias situações em que o costume vão gerar algum tipo de efeito jurídico, que são os costumes segundo a lei, quando a lei prevê a possibilidade de se usar o costume. Então, 596 é um exemplo, né,
do uso de costumes conforme previsão legal. Um outro exemplo que a gente pode colocar de costumes segundo a lei é o artigo 1297, parágrafo 1º. Vou colocar aí também para você de novo. Artigo 1297, parágrafo 1º, também do Código Civil. Também costume segundo a lei. 1297, parágrafo 1º. Não é parágrafo 2º, não, parágrafo 1º. 1297, parágrafo 1º. O que é isso? Ele está falando sobre aquelas cercas divisórias, aqueles muros divisórios, sabe? Aquela velha discussão entre vizinhos, né? Quem tem que pagar pelo muro? Bom, olha o que diz o artigo 1297. O proprietário tem direito a cercar, murar, valar ou tapar de qualquer modo o seu prédio, urbano ou rural, e pode constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios. Então, o caput do 1297 diz que se eu quero construir um muro na linha divisória, eu posso obrigar o meu vizinho a pagar comigo. Isso é possível, eu não sou obrigado a arcar sozinho com a construção desse muro, dessa divisão. Aí vem o parágrafo 1º. Os intervalos, muros, cercas e os tapumes divisórios, tal como os sebes vivas, aquela galera que coloca aquela cerca viva, sabe? Cerca de arame ou de madeira, valas ou banquetas, presumem-se, até prova em contrária, pertencer a ambos os proprietários. Então, essas divisões pertencem aos dois, sendo os dois obrigados, conforme os costumes da localidade, a concorrer em partes iguais para as despesas de sua construção e conservação. Então, vou te dar um exemplo. A regra da legislação é tem que dividir tudo. Mas se eu tenho uma cidade que é costume, que aquele que quer fazer a reforma arque, eu aplico o costume. Porque o próprio parágrafo 1º diz que nós vamos aplicar o costume da localidade. Isso é costume secundum legem, que é o costume previsto pela lei para ser utilizado e para ser aplicado. Próxima modalidade ou espécie de costume é o costume praeter legem, que é o costume aplicado supletivamente. Quando que a gente tem o costume praeter legem? Artigo 4º da LINDB. Costume praeter legem, coloquei aí para você. Nosso quarto saiu, artigo 4º, tá? Saiu o cifrão ali. Artigo 4º da LINDB. LINDB é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, né? Você já deve ter visto isso. Acho que em civil, provavelmente. E que fala o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com analogia, costumes e princípios gerais do direito. O que a gente está falando aqui? O costume praeter legem é o costume que se aplica quando não houver lei. Então, costume, o praeter legem, né? O praeter legem, ele é aplicado diante de uma lacuna. O que é lacuna? Lacuna é ausência de lei. Nós não temos lei para todas as realidades da vida. É impossível. Então, quando a lei for omissa, eu não tenho lei para regulamentar aquela situação, o artigo 4º da LINDB diz, no caso de ausência de lei, é possível aplicar o costume. Um exemplo que a gente tem de costume praeter legem, né, é a figura do cheque pré-datado ou pós-datado. Não tem lugar nenhum na lei a fala de que você pode emitir um cheque e colocar uma data futura ali. Porque cheque, pela definição da lei do cheque, é ordem de pagamento à vista. Pela lei, cheque não existe cheque pré-datado ou pós-datado. Cheque é ordem de pagamento à vista. Mas a sociedade criou um costume que é aceitar um cheque para ser compensado no mês seguinte, 2 meses depois, enfim. Isso é um costume. Tem lei dizendo que pode ser dado um cheque para prazo futuro? Não. Na ausência de lei, aplica o costume. Isso é costume praeter legem. Cheque pós-datado é um exemplo claro de costume praeter legem. Ok? E, por fim, nós temos os costumes contra legem. Costume contra legem é o costume contrário à lei. Então, é um costume que contraria a norma jurídica. Então, costume contra legem não é fonte do direito. Então, aqui é importante. Costume é fonte do direito? Sim. Quando? Se ele for segundo a lei ou se ele for praeter legem. Costume contrário à lei não é fonte do direito. A regra que nós temos por detrás é que eu não posso aplicar um costume contrário à lei e achar que o direito tem que subsidiar uma ilegalidade.
Por exemplo, eu tenho uma determinada sociedade em que todo mundo fuma maconha, acha isso o máximo e tem isso por costume. Isso vai produzir efeito jurídico? Não. Por quê? Porque fumar maconha é ilícito. Então, costumes contrários à lei não vão produzir efeitos jurídicos. Tá? Então, costume contra a legem não é fonte do direito. E, para a gente fechar, a jurisprudência, que nós já sabemos o que é, também tem essa classificação. A jurisprudência, né, essa aplicação do direito, esse julgamento de vários processos no mesmo sentido, né, sobre o mesmo assunto, a jurisprudência também pode ser secundum legem, praeter legem ou contra legem. E a lógica que se aplica é exatamente a mesma nessa nossa última parte da aula, né? O que é uma jurisprudência secundum legem? É quando o judiciário aplica a lei conforme o que está escrito na lei. É quando o judiciário olha para a lei e diz o seguinte: bom, a lei diz para fazer isso e a gente vai determinar que seja feito isso. Por exemplo, o artigo 104 do Código Civil fala que para o negócio jurídico ser válido tem que envolver pessoas capazes, objeto lícito, forma determinada pela lei. Aí vem no judiciário uma discussão de um negócio jurídico feito entre pessoas incapazes. O judiciário olha e fala: esse negócio é inválido. Quando o judiciário aplica a lei, e isso se torna comum, nós estamos diante de uma decisão de acordo com a lei, secundum legem. Jurisprudência secundum legem é a jurisprudência de acordo com a lei, que aplica o que a lei prevê. É o que acontece na maioria das vezes. Aí temos a segunda modalidade, que é a jurisprudência praeter legem. É quando chega para o judiciário um processo e não tem lei sobre aquilo. E nós temos uma regra no direito que diz o seguinte: o juiz ele não se exime da responsabilidade de julgar alegando que não existe lei. Então, se chega para o juiz um processo discutindo uma coisa e não existe lei sobre aquilo, o juiz tem que julgar. Professor, mas não tem lei. Não interessa. Ele tem que julgar. E aí ele vai julgar usando o princípio geral do direito, vai julgar usando costume, vai julgar usando analogia, pegando leis parecidas. Mas ele tem que julgar. E aí nós podemos ter uma jurisprudência praeter legem, que é quando se tem um entendimento do judiciário na ausência de uma lei. Isso aconteceu, e acontece até hoje, com relação à greve de funcionário público, direito de greve de funcionário público. A Constituição prevê direito de greve como um direito fundamental. E aí fala que a greve do funcionário público vai ser regulamentada em lei especial, lei essa que ainda não apareceu. Aí os servidores públicos que queriam exercer seu direito de greve e entravam com ação judicial, tinha que ser tutelado. Então era um ponto importante a ser respeitado, né? Então jurisprudência praeter legem é o entendimento consolidado dos tribunais diante da ausência de lei, porque o tribunal tem que julgar, mesmo se não houver lei. E a jurisprudência contra legem é quando a decisão dos tribunais é contrária à lei, contraria a norma jurídica. Exemplo: quando o tribunal reconheceu o casamento, quando o STJ reconheceu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Código Civil deixa claro que casamento entre homem e mulher. O STJ, ao reconhecer casamento a partir com pessoas do mesmo sexo, ele está proferindo uma decisão e é um entendimento consolidado hoje em dia, mas é um entendimento que contraria a previsão da norma jurídica, a previsão da lei expressa, né, da palavra que está na lei. Então, jurisprudência contra a legem existe aos montes. O tribunal interpretando uma ou outra situação de maneira contrária ao que está previsto expressamente na norma jurídica. E aqui nós temos uma diferença. Jurisprudência contra a legem é fonte do direito. Costume contra a legem não é, mas jurisprudência contra a legem é. Que é o caso da união entre pessoas do mesmo sexo. Primeiro veio um entendimento, né, dos tribunais, até que hoje isso é pacífico. Não se discute mais a possibilidade de pessoas do mesmo sexo se casarem. Isso é pacífico, por mais que a lei continue falando que é entre homem e mulher o casamento. Então é fonte do direito. Jurisprudência contra a legem é fonte do direito. Beleza? Fechou? Fontes do direito, encerramos por aqui. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Pode me mandar no WhatsApp, me manda no Face, me manda no Instagram, onde você achar melhor. Tá bom? Ficamos por aqui. Você tem o material postado. Vou postar esses 2 vídeos de hoje no YouTube. Te mando o link deles, mas qualquer coisa, qualquer dúvida,
acessa lá o meu canal no YouTube e existe uma playlist da disciplina de vocês. É só você procurar a playlist FAP, História do Direito, Teoria Geral, e aí você tem acesso a todos os vídeos das nossas aulas, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, nos vemos. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Tchau, professor. professor. Até mais. Até.